Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Maravilhoso, irmãos. Rever os irmãos, alguns dirigentes, obreiros e obreiras. Que Deus possa continuar abençoando a igreja do Senhor Jesus. Números capítulo 25, versos 7 e 8. Vamos a Apocalipse, versos 7 e 8. Todos nós vamos ler juntos. Aliás, são 2 versículos, né? Dá para a gente fazer isso junto. Até mesmo os irmãos que estão acompanhando pelo canal da igreja, por gentileza, também acompanhem e leiam. Vamos lá? Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então praga cessou sobre os filhos de Israel. Vamos lá em Apocalipse 2,14, só para a gente compreender um pouco melhor aí o que está se passando, né? Apocalipse 2,14 é a palavra à igreja de Pérgamo, que diz assim, vamos lá? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque já tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Amém, queridos? Tome assento no nome de Jesus, continue glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do nosso Deus, irmãos. Esse livro de Números, ele é o quarto, né, aqui desse início do Pentateuco. Ele vai tratar principalmente sobre a jornada que ali o povo de Israel estava percorrendo até chegar à terra prometida, a Canaã. E aí a gente vê que houve pelo menos 2 censos, é citado esses números, né, dentro dessa jornada, de pessoas teve um que de 20 anos acima, né, nessa trajetória que eles fizeram, essas contagens que fazia isso. Mas a gente sabe que nessa caminhada aconteceu muitas coisas, muitos erros, muitas situações deste povo escolhido, deste povo abençoado, os israelitas. E que há uma realidade que a gente percebe que houve uma frouxidão dos padrões que eles tinham recebido para tentar satisfazer ou justificar os seus desejos. Seria mais ou menos isso. A jornada dos hebreus pelo deserto vem nos ensinar muitas coisas importantes, principalmente para a nossa fé e a devoção ao nosso Deus eterno. A nossa fé e a nossa devoção ao Deus eterno. Esses desafios incluíam que essa jornada dos israelitas, diante da terra, daquilo que eles iriam tomar posse, esse desafio incluía enfrentar inimigos. Na caminhada, eles teriam que enfrentar inimigos. Eles teriam que enfrentar os seus próprios medos. Joyce está ali hoje, graças a Deus, a nossa filha veio hoje aí adorar a Deus conosco, viu, irmãos? Deus abençoe. Joyce é uma bênção para todos nós. Ela e o Adílio são bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, enfrentar inimigos, enfrentar os medos, as ameaças internas e externas, né? As lutas, né, que tentam desligar, as lutas do dia a dia que tentavam desligar dessa conexão do povo com Deus. E isso não é coisa que ficou para trás, irmãos.
Pode ter certeza disso, que nós estamos no nosso dia a dia sempre lutando, sempre batalhando. Porque o inimigo ele tenta tirar essa conexão nossa com Deus por diversos canais. Por diversos canais. Talvez pelo entretenimento, talvez por uma enfermidade. A pessoa, quando está passando por um momento de enfermidade, há uma tendência, né, de um enfraquecimento nas suas condições, e muitos deixam de orar, de buscar mais, exatamente pela condição que ele está vivenciando. Por isso que é preciso ter outras pessoas estendendo a mão e ajudando em oração, irmãos. É por isso mesmo. Então, essa tentativa do inimigo fazer a gente perder a conexão com Deus, como tentava fazer com que o povo israelita também perdesse essa conexão, fazia com que eles e eles fizeram isso, começou a andar sem direção. Começaram a andar sem orientação, eles começaram a andar sem proteção do alto. Olha só, irmãos. Claro, isso aqui dentro de algumas limitações, de alguma visão. E o pior, é andar sem saber o destino certo, aonde iriam chegar. É como se fosse, os irmãos já devem ter feito isso aí, pegar um GPS e de repente ele se perder ali e te levar, que você não sabe nem para onde mais. Eu fui na casa do pastor Carneiro e falei, vou pôr o GPS aqui. Só que esse GPS me deu um nó tão feio ali naquela Águas Claras, irmãos, que, lucidade também que é difícil, irmãos. Muito complicado, um trânsito difícil, o GPS bagunçou tudo, e parece que as ruas é tudo igual, é tudo para cima, para lá, e eu falei, pronto. Aí foi difícil, mano. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele está fazendo com que, Cláudio, a gente ande assim, desorientado, sem direção. Isso, a peregrinação de Israel, que aproximadamente 40 anos, eles caminharam, e passaram até caminhar em formas, dizem que é em círculos, né? Que eles passavam em diversos momentos, tiveram diversos acampamentos. Alguns estudiosos dizem que foram em média de 42 acampamentos que eles paravam durante esse tempo. É muita coisa, né? Mas a verdade é essa jornada que ele estava aqui caminhando. E esse capítulo 25, irmãos, é algo assim que ele traz um impacto, né, parecendo assim que Deus é um Deus muito duro. Nós até tivemos na escola dominical última, falando alguns pontos, né, e tratou um pouco sobre isso, né, sobre a questão do tempo do Antigo Testamento, a dureza de Deus e a graça do Novo Testamento, né? Algumas diferenças aí, mas foi um tema que nós ficamos ali pensando. Esse capítulo, ele vai trazer uma das ameaças mais terríveis que cercava o povo de Deus, era a chamada apostasia. Apostasia, ela é uma oscilação da fé, ou mesmo, ela é uma negação da convicção da fé, né, em Deus. A apostasia também ela é vista como uma parcialidade, ou mesmo uma frouxidão nos princípios eternos da palavra de Deus. Porque quando a gente fala só apostasia de uma forma seca, às vezes a gente fala assim, eu não sou um apóstata, eu não pratico isso, mas cuidado, que de repente você está caminhando alguns lugares que indicam, e é o que acontecia, que a gente vai ver aqui, que este povo, eles já chegaram ao local chamado Moabe, as terras de Moabe. E lá na geografia vai mostrar que essas terras, que eles fizeram esse acampamento em Sitim, que é o lugar das acácias, um lugar bonito, né? Era um local muito próximo a Canaã. Era um lugar que parece que já dava para ver, contemplar aquele lugar, né? Mas nem por isso eles deixaram de ser tentados. Nem por isso eles deixaram de ser provocados.
nem por isso eles deixaram de ser atacados pelo inimigo. Porque às vezes nós estamos caminhando assim, queridos. Parece que nós já estamos muito pertinho de alcançar um alvo. Estamos muito perto de alcançar algo que a gente planejou, que a gente queria, que a gente tem vontade, nosso desejo estava olhando já, muitas das vezes, para aquele objetivo, mas o inimigo às vezes entra exatamente naquele tempinho ali final, onde há um relaxamento, onde há um comodismo. Eu estava vendo umas pesquisas mostrando que um dos lugares que mais tem acidente aqui nessas regiões é na BR-020. Né? A 020 é essa que vem aqui do Nordeste, né? Da Bahia ali, você vai chegando depois do Posto Rosário para cá. E eu pensando assim, né? E realmente faz sentido, porque quando você vem de uma viagem mais longa, quando você vai chegando mais perto, a tendência é um relaxamento. Você vai relaxando mais porque você primeiro conhece mais aquele percurso. Você já tem conhecimento, é quando você fala, já estou em casa. Quando você chega do Rosário para cá, você fala, estou chegando já. Mas é um trecho perigoso, onde muitas vezes os acidentes é mais nesse trechozinho aqui chegando. E fatais. Então, o povo de Israel estava assim. Eles estavam já próximos, né? Os israelitas, eles chegam agora ao acampamento nas planícies de Moabe. O povo moabita deu a origem através de um incesto promovido ali pelas filhas de Ló, a filha mais velha, né? Logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, para a gente conhecer a origem desse povo, né? Teve outra filha também. O lugar era Sitim, no hebraico quer dizer campo das acácias, local rico em vegetação fértil, ideal para pastoreio e para agricultura. Um local estratégico à beira da terra de Canaã. Em Sitim estava muito próximo. Mas apesar de estar tão próximo da terra prometida, irmãos, os israelitas, eles não ficaram isentos das dificuldades para tomar posse e para entrar naquele local. Então, só para que a gente possa pensar e dar uma olhada, porque houve um relaxamento. E o povo começou a se envolver nas práticas idólatras, atraídos pelos encantos das filhas de Moabe. E nós vimos aqui que Balaão, quando nós falamos que Apocalipse registra isso, também tem, no mesmo livro de Números 31, fala também sobre isso. Balaão foi um profeta, né, um camarada dos mais perigosos possíveis. Porque Balaão, ele era alguém que você não podia confiar. Balaão tinha momento que estava falando, estava crente demais. Né? Era crente até demais. Você falasse, misericórdia, esse cara está crente demais. Não tem uns crentes assim, irmãos? Tem crente que você tem dia que chega perto dele, você fala, o homem está, a mulher está um manto só. Mas depois tem outro dia que está desviado. No outro dia você olha assim, a mesma pessoa fala, mas como é que pode? A pessoa está aquele fogo terrível, aquele manto, né? Mas no outro dia a pessoa está lá desviada totalmente. Balaão estava andando assim, desse jeito. Tinha dia que ele falava, Balaque, não tem jeito, rapaz, contra Israel não há encantamento, não adianta você falar, nós não adianta fazer nada contra esse povo. Então ele ficava assim. Mas ele ficava inquieto porque ele queria ter uma estratégia. Ele não se dava por satisfeito de falar que não tinha jeito. Mas, infelizmente, a estratégia que ele usou, e o inimigo, às vezes, ele não vai fazer uma atuação direta, mas ele vai dar algumas coordenadas, irmãos. Ele vai confundir o GPS da nossa caminhada cristã. E às vezes você está indo bem, e de repente você vai entrando nas regiões de Moabe, né? Você vai entrando ali aos pouquinhos, né? Aí os encantos das filhas de Moabe.
E aqui ele deixa bem claro que as influências externas e pecaminosas podem corroer os valores e a fé. Através disso, de um povo, né? Os princípios morais e espirituais, tudo isso pode ser corrompido, levando a afastar-se do caminho verdadeiro de Deus. A verdade é essa, irmãos. A combinação pecado sexual e idolatria foi a ideia de Balaão. Foi o que Balaão arquitetou. Foi o que Balaão ele lançou. Porque o inimigo ele lança as ideias. O inimigo ele faz os convites, mas a decisão de entrar ou não é nossa. Sim? Não é verdade? E foi isso que nós vimos aqui no versículo de número 2 do capítulo 25, está aí que nós lemos, diz assim, que Israel se deteve em Sitim, no verso 1, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Verso 2 diz, estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Então, na verdade, houve um convite, irmãos. Houve um convite para que isso, né? Esse capítulo vai trazer para nós reflexões importantes sobre a importância da lealdade a Deus, né? E sobre como a nossa fé pode ser testada. Lealdade a Deus e a fé sendo testada nos momentos mais inesperados da nossa jornada cristã. Para Deus, a apostasia era uma ofensa grave, pois enfraquece a relação entre ele e o seu povo. Então, havia um convite solto. As filhas de Moabe desenvolveram um papel de destaque nessa história. Elas não apenas atraíram os israelitas para as suas práticas idólatras, mas também os convidaram a participar das festas rituais que envolviam sacrifício a deuses pagãos. A influência das filhas de Moabe foi um fator crucial na apostasia que se espalhou entre eles. Então, às vezes, querido, a gente olha um texto, uma palavra dessa, e a gente fica pensando, né? Foi o que nós falamos domingo passado na EBD, sobre algumas sutilezas, sobre algumas coisas que vêm de forma bem sutil, vêm caminhando, vêm se misturando, vêm apresentando, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que esses convites a sair da presença de Deus, esses convites têm acontecido diretamente ao povo de forma constante, através da cultura, através da prática da religião e de muitas outras coisas. Os convites estão aí, chegando, batendo na porta, né? O pecado vem, como diz a música, o pecado vem, o pecado bate na porta, o pecado está aí. Mas a verdade é que nós estamos olhando que o povo estava muito próximo de alcançar aquilo que Deus tinha prometido. Mas essa frouxidão em princípios, em valores, nessa combinação, veio trazer... Então, essa doutrina de Balaão, que fazia com que eles convidassem, né? Mas a decisão de sacrificar, a decisão de comer e de se inclinar era do povo. Foi o povo. Então, o inimigo, às vezes, ele faz exatamente assim. Ele te lança o convite e sai de perto. E deixa você ficar refletindo sobre aquilo. Aquilo fica batendo na cabeça, né? Será que vou ou será que não vou? Não é assim? Faço isso ou eu não faço? E o cão fica ali, de vez em quando, só lançando na mente das pessoas. E se a mente estiver vazia, meu amigo, não demora que aquilo vai processar e vai gerar e vai acontecer. E é exatamente nesse espaço, no campo das ideias, que nós trabalhamos
somos trabalhados, né? Há uma atuação da parte de Deus, mas também uma atuação da parte do inimigo. É exatamente nesse campo de batalha que nós estamos de todos os dias. Todos os dias nós estamos assim. Essa questão, versículo 3 diz aqui, irmãos, que o povo se apegou a Baal Peor, né? Ao deus Baal que eles cultuavam, né? Esse termo sugere, esse se apegar, no verso 3 aqui, algumas versões falam que juntando-se, tem outras que falam apegou-se. Esse termo sugere uma adesão fervorosa à idolatria. Não era um se apegar assim, meio que distante, meio desconfiado, né? Que tem coisas que são apresentadas para a gente fica com meio olhando assim, meio de longe, não querendo se aproximar, desconfiados. Mas aqui não. O texto dessa palavra vai falar que foi uma adesão fervorosa. Foi algo assim que foi apresentado e eles abraçaram de uma maneira fervorosa, indicando que alguns israelitas não apenas experimentaram as práticas pagãs, mas abraçaram com entusiasmo, demonstrando uma traição à aliança com que Deus de Israel, que havia proibido a adoração a outros deuses. Eles sabiam disso, que Deus não aceita adoração a outros deuses. Mas a decisão aqui, como o texto que diz que eles apegaram-se, eles se juntaram em uma adesão fervorosa. Então a gente olha, irmãos, que enquanto Israel estava em Sitim, naquele acampamento, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, sim, que os convidaram para esse sacrifício. E aí a gente fica pensando, muitas das vezes, quais os tipos de convite que nós temos aceito na nossa caminhada. Quais são os convites que a gente tem aceito? Muitas pessoas recusam convites do Espírito Santo. Muitos recusam o convite para entrar na presença de Deus através da oração, através da santificação, através da consagração. E o Senhor continua convidando a igreja para que se volte para Ele, para que se consagre a Ele, busque Ele em todo o tempo, irmãos. Mas a verdade é que tem muita gente que recusa tudo isso, mas aceitam qualquer tipo de convite que o mundo lança. O mundo lança o convite, parece que tem pessoas que fazem questão de aderir, de abraçar fervorosamente, e aí, não satisfeito com os convites e os pratos que o mundo oferece lá fora, muitos acham que o que estava lá fora pode trazer para aqui para dentro. E aí, onde é que eles vão exatamente estar caminhando dentro dessa perspectiva de uma quebra de aliança com Deus, porque eles sabem exatamente que Deus não aceita a apostasia, Deus não aceita a idolatria, Deus não aceita nenhum tipo de adoração a outros deuses, a qualquer outra situação. O mundo não é o referencial da igreja. O mundo não é o padrão que a igreja deve buscar para ter uma vida plena, agradável diante do Senhor. Então, muitos aceita fácil o convite do mundo. Aceita com muita facilidade. Aceita os convites feitos pelo mundo e quando você aceita isso, é dar um passo atrás na comunhão com Deus. Então, quando nós estamos falando que o Tiago diz, resistir ao diabo, né? Achegai-vos a Deus. Então é preciso a gente entender isso. Aqueles que amam as práticas do mundo são inimigos de Deus. Mas até que ponto isso me preocupa? Até que ponto eu saber que se eu estiver praticando as coisas do mundo,
eu estou sendo inimigo de Deus. Até que ponto isso vai mexer com a minha estrutura espiritual para me entender que isso é algo que eu não posso aceitar, eu tenho que ter um posicionamento. O problema é que as pessoas estão vivendo num ambiente espiritual muito superficial, que não consegue entender a dimensão de uma vida com Deus, de uma vida de santificação com Deus. Aí é sempre a questão da doutrina de Balaão. Elas vão aceitando os convites, vão aceitando aquilo que o inimigo vai moldando, vai direcionando de forma sutil, e aí vai aquele famoso demônio do tem nada a ver, ele começa se instalando, ele começa falando mais alto, você chega, a pessoa fala, mas pastor, mas isso não tem nada a ver. Está escrito aonde na Bíblia? Né? A primeira coisa que as pessoas dão logo um pulo, porque fala assim, está escrito aonde isso na Bíblia? Tá, como é que está escrito? Qual é o versículo? E a nossa vida, irmãos, as leis morais, né? A nossa conduta, você vai ver que a Bíblia não vai trazer detalhamentos de muitas coisas. E na lição passada, nós vimos lá que a própria palavra trindade não está explícita, escrita na Bíblia, como a palavra igreja também não está, e tantas outras. Mas a sua representação, a sua vivência, né, ela é verdadeira, ela é real. Então, a questão maior é exatamente isso, os convites que são feitos, e aí, infelizmente, algumas pessoas, e aí algumas delas intencionalmente, porque tem aquelas pessoas, irmãos, que caem num convite, talvez por ignorância, por não ter entendido aí algumas coisas, e de repente embarca. Mas tem outras não, que fazem intencionalmente. Tem aquelas que praticam o pecado, andam no pecado, de forma dolosa. Há um dolo. Amém, irmãos? Quando há um dolo aí fora, é porque tem uma intenção, sabe o que é que está fazendo. No crime lá fora, quando o juiz vai olhar lá, que o delegado coloca, é doloso, é porque a pessoa sabia, tinha consciência, né? Não é verdade? Quando é culposo, é que não havia intenção, mas aconteceu um resultado. É exatamente por aí que... Então, Deus conhece, e o problema é que Deus conhece a nossa cabeça, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção das nossas vidas, e isso que faz toda a diferença, irmão, numa vida cristã, frutífera. Não basta o pastor estar pregando, ensinando, aquele que ouve essa palavra, ele tem que ter essa consciência de que a vida cristã dele, o cuidado quem deve ter é ele, diante de Deus, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, nos seus negócios, em tudo. Canaã estava logo ali, e o povo estava chegando. Mas a estratégia maligna faz com que o povo se perdesse chegando. O povo se perdendo na porta, exatamente isso. Então, muitas vezes as pessoas estão aceitando convites que está tirando ela do foco, quando Deus já está com o seu projeto, com a sua bênção, com tudo colocado assim diante da pessoa, mas a pessoa não consegue entender. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, né, de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus não se agrada ao ver o seu povo adorando outros deuses, irmãos. A idolatria não se resume apenas em imagens, ou espíritos, quem sabe. Porque a gente, quando fala muitas das vezes da idolatria, a gente quer recorrer e apontar o dedo para os outros. Que às vezes, porque tem um quadro na parede, não sabe nem a razão daquilo, mas é claro. Mas isso para a gente parece que é um escândalo grande. Fala, meu Deus, a pessoa...
Pessoa chegar na casa de um crente, está lá um quadro, lá não sei de quem. Isso é coisa pesada. Só que a idolatria, amados, na verdade, ela não se resume a isso. A idolatria também, ela está relacionada a muitas outras coisas. Mas tudo que colocamos acima daquilo que é de Deus, ou acima de Deus. Idolatria, tudo que colocamos acima de Deus. Se colocamos acima do nosso relacionamento com Deus. Então, a idolatria pode ser da família. Tem pessoas que a família está lá em cima, né? E aí, muitas das vezes, a gente tem pessoas, até obreiro, né, que fala assim, não, olha, é Deus, a família. Bem, em certo sentido mas Deus é sempre família. Agora, não estamos dizendo que a família ela deve ser desconsiderada, mas ela não pode ser colocada acima de Deus, acima do seu relacionamento com Deus, né? O trabalho, não, se eu não trabalhar, ninguém come nessa casa. É verdade, irmãos, é verdade. Mas tem pessoas que se matam trabalhando e esquecem a vida espiritual dela. Acaba com a vida espiritual da pessoa, e aí, o que é que vai se fazer? A pessoa vai estar vazia, totalmente vazia, vulnerável, quando pensa que não, falou, ué, por que eu estou nessa prática pecaminosa? Porque perdeu o vínculo, perdeu a conexão com Deus. Então, não estou falando aqui de trabalho errado, não. Qualquer coisa, irmãos, que está aqui, tenta se colocar acima de Deus, constitui-se idolatria e desagrada a Deus. Além disso, nem preciso dizer que Deus desaprova, Deus não aceita a associação dessa idolatria que ele estava vivenciando com as práticas da imoralidade que ele estava vivenciando ali, com aquelas mulheres, né? E aí, queridos, houve uma ordem de Deus, através de Moisés, que ele falou o quê? No verso 4, ele falou, prenda todos os chefes desse povo. Prendam todos, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Reuniu ali os líderes, por isso que eu falo liderança, irmãos. Obreiros e obreiros, nós temos que ter muito cuidado. Porque a nossa conivência, a nossa frouxidão, a nossa indecisão, a nossa falta de tomada de posição pode levar muitos a sofrer, pode levar muitas pessoas a andar por caminhos que não precisava. Então é exatamente isso. E aí a ordem veio e foi para matar mesmo, acabar com tudo. Então e muitas das vezes é como aquele remédio amargo que a gente tem que tomar para sanar, para resolver uma questão, irmãos. É necessário matar em nossas vidas, amém, irmãos? Ou dentro de nós mesmos, tudo aquilo que desagrada a Deus. Que é isso, pastor? Está mandando matar o povo? Não, não estou falando isso. Mas tem muita coisa que desagrada a Deus em nós, entre nós, no nosso meio, família, igreja, que a gente vive alimentando, que a gente vive ali como se fosse um bichinho que não pode tocar. Não, vamos deixando por isso aí, não mexe muito não, porque... Mas a ordem aqui de Deus foi o quê? Mata, extermina, tira, acaba, porque tem coisa que tem que ter posicionamento, irmãos. A ordem aqui não foi para afastar. Não afasta esse povo aí. Não, ele falou, a ordem é para matar. A ordem é para exterminar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, irmãos. Né? Não adianta pegar os nossos erros, jogar debaixo de um tapete que vai ficar lá. Algum dia alguém levanta aquele tapete e ele aparece. Então é muito importante a gente perceber isso. Por isso que aquela questão ali foi uma questão radical mesmo. E é preciso tomar muita e pedir direção a Deus
em situações que está convivendo com a gente, ou em nós, ou entre nós, que precisa ter tomado decisões. Tem que ser arrancado, tem que ser tirado, tem que ser sarado, para que haja uma cura, para que haja um milagre de verdade, irmãos. Aí o versículo que a gente viu aí logo, né? Aí veio um israelita, trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade, e o povo chorando por causa da enfermidade, que ali já tinha morrido muita gente. E o bacana chega com a mulher na cara de todo mundo, né? A pessoa, uma afronta, irmãos. O povo morrendo ali, aquela coisa toda, e o artista chega simplesmente. Aí diz aí no verso 6, eis que veio um homem dos filhos de Israel, olha aí, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação. Irmãos, tem coisas que às vezes é na cara do pastor, é na cara da igreja e ninguém faz nada. E ninguém toma posição. Isso pode acontecer, e aqui nós vimos. E aí o que é que aconteceu? Diante de toda a congregação chorando, diante da tenda. Aí, irmãos, apareceu um tal de Finéias. Que cabra valente da molesta isso, rapaz. Aí no verso 7 diz, vendo isso, Finéias, irmãos. O que é que aconteceu? Finéias era filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Finéias se levantou do meio da congregação. Eu acho isso forte, né, irmãos? Eu acho isso muito forte assim, porque tem coisas que alguém vai ter que fazer alguma coisa. E aí, do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e a mulher. E até a tenda, né? E a mulher, pela sua barriga, então, ele... eu li aqui. Foi após o varão, versículo 8, né? Israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então, o que é que aconteceu? Depois que aconteceu aquela intervenção, cessou sobre os filhos de Israel a praga. Acabou o problema. Acabou o problema. Porque não era só afastar, não era só populado, alguém tinha que eliminar aquilo ali. Nas nossas vidas, sim, irmãos. Aqui eu não estou pregando violência, não estou pregando que ninguém deve fazer nada assim. Eu estou falando que na nossa caminhada espiritual tem coisas que a gente tem que tirar. A nossa comunhão com Deus ela é muito mais importante. A nossa vida com Deus é muito mais importante. E a gente não pode tentar viver lançando sorte. De falar assim, eu vou vivendo aqui essa vida mais ou menos, mas quando Jesus vier, Ele vai ter misericórdia de mim. Cuidado. Cuidado, porque isso não tem respaldo bíblico. Primeira coisa é essa. Esse negócio de eu ir praticando o pecado, meio pecado, vou vivendo igual o Balaão, um dia estou crente, outro dia estou do cão, e assim vou caminhando. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque isso não tem respaldo bíblico de eu achar que Deus vai dar um jeitinho por mim. Não, mas Deus é amor. Deus é gente boa demais. Ele vai dar um jeitinho. Tu acha que ele vai me deixar, rapaz? Logo eu. Irmãos, Mateus 7, 20 alguma coisa, 22, diz... Mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, sapateei, fiz o que fiz, baguncei, fiz, pronto. E aí a palavra para essas pessoas vai ser o quê? Não vos conheço. Não vos conheço, ainda bem que a gente não está falando no nome de ninguém. Essa palavra é para nós, é para mim mesmo. É eu que tenho que tomar um posicionamento. É eu que preciso melhorar a minha comunhão com Deus. Eu preciso de vida com Deus, eu preciso de harmonia com Deus.
Eu preciso saber que sem Ele eu não sou nada. Eu não posso imaginar de nenhuma forma, porque eu tenho cargo, eu tenho uma função, isso vai me dar privilégio de alguma. A nação israelita estava ali, nação escolhida, com Deus colocando a sua mão sobre eles, cuidando, protegendo, abençoando, mas perto de chegar à terra, em um acampamento, acontece de muitas pessoas morreram ali, e aqui no verso 9 diz assim, os que morreram daquela praga, chegaram, foram 24 mil. 24 mil perderam a vida por causa da prática pecaminosa que estavam sendo na cara de todo mundo. O forró comendo e o povo não estava nem aí. E aí foi preciso sim ter um basta. Na nossa vida, querido, nós temos que tomar posicionamento. É exatamente isso aqui. Nós precisamos sim de um posicionamento, irmãos. Quando Finéias, filho de Eliezer, ele viu aqui, ele apanhou essa lança, irmão, ele seguiu até o interior da tenda, atravessou, Então cessou a praga, mas morreu muita gente, 24 mil. O que Finéias viu foi uma situação que ele teve que tomar, foi impulsionado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, para tomar um posicionamento. Nosso entendimento não deve ser contaminado, mas sim renovado. Por isso que Romanos 12 fala, renovai o vosso entendimento para que saiba qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós não podemos ser contaminados a nossos pensamentos, mas sim renovado através da palavra de Deus e vivermos a vontade de Deus para nossas vidas, que é a santidade, a felicidade, a vida com Deus. Por isso, irmãos, que a gente olha num texto como esse, é claro que o desdobramento dessa doutrina de Balaão trouxe muitos problemas. Isso aqui é apenas um trecho pequeno dentro de toda um tema. Esse capítulo 25 fala exatamente dessa... o que me prendeu mais foi a postura de Finéias, de ver uma situação como aquela, tomar uma decisão difícil, mas que veio trazer a solução para aquele momento ali. E aí o que aconteceu com ele, com Finéias, foi isso aqui. Logo em seguida o Senhor falou a Moisés, dizendo, Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira. Ele não falou que foi Moisés, ele não falou que foi o povo que fez isso, mas ele falou, Finéias. Finéias, que, foi aqui que ele falou para Moisés, ele desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Deus estava, ali ia ser pior, mas essa postura desviou a ira sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumi os filhos de Israel, irmãos. Aí, a resposta para Finéias foi essa daqui, versículo 12. Eis que lhe dou o meu concerto de paz. Lhe dou o meu concerto de paz. E o 13 disse, e ele e sua semente, olha a promessa aqui agora, ele e a sua semente, depois dele, terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Pronto. Está aí. Não foi em vão que ele tomou aquela decisão, mas Deus viu. Deus viu, reconheceu e fez com que a ira de Deus parasse sobre aquele povo e, acima de tudo, ele passou a desfrutar de uma promessa. E essa promessa não era só para ele, mas também para os seus descendentes que viriam pela frente. Então, queridos, vale a pena a obediência a Deus. Vale a pena sermos fiéis a Deus. Vale a pena tomarmos decisões, mesmo que às vezes seja dura, com nós mesmos, talvez
com alguma posição que a gente precisa tomar para tirar, principalmente, a questão do pecado e essa conivência que, porventura, a gente esteja tendo uma frouxidão de aceitar algumas coisas. Por isso que nós estamos vivendo esse tempo. E que Deus nos abençoe.